Fala aí pessoal, graça e paz a todos. Meu nome é Wesley Santos e este é o canal Está Escrito. E neste vídeo nós pretendemos falar sobre a eleição condicional ou eleição incondicional. Qual das duas visões está correta? A visão condicional é a visão que o arminianismo defende, e a eleição incondicional é o que o calvinismo defende. E nós pretendemos fazer uma série de 3 vídeos, para que esse vídeo não fique longo, falando diretamente a respeito sobre a eleição condicional, e automaticamente nós vamos falar sobre a eleição incondicional. E vamos ver qual das duas visões é bíblica, estar correta diante daquilo que Deus nos diz na sua palavra. Já deixa o seu like neste vídeo, curta, compartilha e vamos ver o que está escrito. Fala aí pessoal, neste vídeo nós vamos trazer à luz a respeito da eleição condicional, que é o primeiro ponto dos 5 pontos do arminianismo, ao qual nós já falamos rapidamente em outros vídeos. E nesse vídeo nós vamos tratar exatamente deste primeiro ponto, da eleição condicional, o que a Bíblia ensina a respeito disso. Essa doutrina é bíblica ou não? E nós lendo lá nos artigos da remonstrância, os 5 pontos do calvinismo, lá no primeiro artigo da remonstrância, Armínio diz bem assim, os discípulos de Armínio escreveu exatamente dessa forma, dizendo que eles creem a respeito disso. Diz assim: Armínio ensina também a eleição estar baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que deve crer. Em outras palavras, o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito para a vida eterna, uma vez que Deus previu que ele exerceria livremente a sua vontade no ato de evolução positiva para com Deus. Então, o que os arminianos estão dizendo aqui, que o fato do homem ser eleito é condicionado ao exercício da fé, porque Deus previu, Deus vê todas as coisas, como Ele é Deus, eles entendem que Deus foi lá no futuro, viu quem iria crer nele, então sabendo aqueles quem iria crer, iria usar do seu livre arbítrio e o buscá-lo e crer no seu Filho Jesus. Deus vendo quem seria essas pessoas, então Deus foi e elegeu e predestinou essas pessoas para a salvação. Isso é o que os arminianos defendem, isso é o que os arminianos creem. Mas nós, examinando as escrituras, nós não encontramos base bíblica para esse pensamento, para esse entendimento. E um único versículo que fala da presciência de Deus é de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, ao qual que eles usam muitas vezes como base para dizer que é dessa forma que é a eleição ou a predestinação dos escolhidos de Deus, em relação à presciência. E aí quando nós lemos lá o texto de 1 Pedro 1, no versículo 2, que diz exatamente assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, eles usam exatamente esse texto, eleitos segundo a presciência. É o único texto na Bíblia que fala sobre presciência, é esse de 1 Pedro. Então, eles entendem que Deus, por sua presciência,
por Deus saber antes mesmo de das coisas acontecer. Deus viu quem iria crer, e então ele elegeu e predestinou as pessoas. Por isso que eles falam que a eleição é segundo a presciência. Por isso que eles acreditam na eleição condicional, sendo que Deus viu quem iria crer e na condição dessas pessoas, com condições dessas pessoas crer, porque elas creram condicionalmente, a fé delas, elas foram eleitas para serem salvas. Então Deus teve que ver primeiro quem iria crer. Deus fica refém do homem. Deus primeiro tem que ver, saber quem vai crer, para depois ele eleger. É assim que eles acreditam, mas nós, olhando os textos bíblicos, não é basicamente isso que a Bíblia nos diz. Não é assim que a Bíblia defende a eleição e a predestinação do homem. E aí nós pega alguns textos aqui para a gente tentar basear do porquê que nós não cremos que essa visão é bíblica da eleição condicional, com base no primeiro texto aqui de Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 6, nós vamos ler outros versículos, mas essa primeira passagem já deixa bem claro que a eleição é incondicional, exatamente por conta deste texto. Leamos Efésios 1, do versículo 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele quem? Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não foi segundo aquilo que Deus viu, mas foi segundo a sua vontade, antes mesmo de tudo vir à existência, antes do homem ser criado. Deus já predestinou, já elegeu, já escolheu aqueles a quem ele iria salvar em Jesus Cristo. Todas as escolhas de Deus, todas as pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo foi em Jesus Cristo, pelo beneplácito da sua vontade, não segundo aquilo que Deus anteviu, mas segundo seu bel prazer, segundo a sua própria vontade. Deus escolheu aqueles a quem ele queria salvar. Isso foi o que? Antes da fundação, antes mesmo do homem ser criado, Deus já elegeu. Deus não precisou ver nada lá na frente para depois eleger. Ele elegeu antes, depois ele criou o homem. Um outro texto que mostra que Deus não precisa ver nada lá no futuro para depois nos predestinar ou eleger para a salvação é de Salmos de número 139, no versículo 16, que diz exatamente assim: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Olha o que Davi está dizendo. Os olhos de Deus me viram antes mesmo de eu ser formado. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles ainda existia. Olha o que Davi está dizendo aqui, isso no Antigo Testamento ainda. E Davi dizendo claramente que Deus nos viu antes mesmo de nós sermos formados. E antes mesmo de nós sermos formados, Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias. E não somente os nossos dias, ele só não somente escreveu, mas também determinou cada um desses dias antes mesmo dele existir. Então,
Todos os nossos dias já estão escritos e determinados por Deus. Deus não precisa ir lá no futuro ver o que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer, porque foi Ele mesmo quem escreveu as nossas vidas, todos os dias de nossas vidas, e foi Ele mesmo quem determinou, e por isso Ele escolheu antes mesmo de nós existir, e Ele sabe que nós iremos escolhê-lo ou não, crer ou não, porque foi Ele que determinou essas coisas. Tudo veio dele, não veio de nós. Deus não espera nada de nós. Então foi Ele quem escreveu e determinou, foi Ele quem escolheu. Então tudo veio primeiro dele. Deus não precisa ver para depois determinar ou eleger ou escolher alguém para ser salvo. Ele escolhe antes, depois ele forma e cria essas pessoas. Um outro texto que nós podemos ver rapidamente é de Romanos 9, versículo 11 ao 16, que diz assim: e os gêmeos ainda não eram nascidos, e não tinha feito o bem ou o mal. Para quê? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, olha o que o texto de Romanos está dizendo aqui, que Deus escolheu os gêmeos. Ele está falando aqui de Jacó e Esaú. Deus escolheu Jacó e rejeitou a Esaú no ventre da sua mãe, antes mesmo deles existir. O texto é bem claro, antes mesmo deles nascer, antes mesmo deles fazer o bem ou o mal. Para quê? Para que o propósito da eleição prevalecesse, para que ninguém pudesse dizer Jacó foi escolhido porque ele creu, porque ele usou da sua boa fé, porque ele fez coisas boas, porque ele praticou boas obras, então por isso Deus viu que ele ia fazer todas essas coisas, então Deus o elegeu. Não, o texto de Romanos, Paulo está aqui bem claro que antes mesmo deles praticar o bem ou o mal, Deus já escolheu lá no ventre da sua mãe aquele quem ele iria eleger, escolher, salvar. E ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú, porque depende daquele que chama. Quem chama é Deus, não é o homem que vai a ele, é Deus é quem chama para depois o homem responder. Não é o homem que primeiro vai a Deus, é Deus quem primeiro chama para depois o homem ir diante dele. Então o texto é bem claro que essa questão da eleição condicional sobre a presciência de Deus não encaixa, não é bíblico diante dos textos que nós acabamos de ler. E esse é só alguns. Nós podemos refletir sobre vários outros textos aqui na Bíblia que deixa bem claro que vem de Deus. Tudo Deus escolhe incondicionalmente, independentemente daquilo que você faça ou deixa de fazer. Deus escolhe aqueles a quem Ele quer salvar, Deus elege, Deus predestina todos aqueles a quem Ele quer salvar, eleger, regenerar, perdoar, antes mesmo dele fazer qualquer coisa. Deus não espera nós fazermos algo, crer ou escolher a Deus ou ir diante dele para ele depois eleger. Não é condicionada a eleição, é incondicional. Antes mesmo de você nascer, Deus já te escolheu. Antes mesmo de você fazer o bem ou o mal, Deus te escolheu ou não. Depende dele, não de você. Não está em você. E um último texto para a gente fechar a respeito da eleição condicional segundo a presciência. Nós vamos dividir em 3 pontos que a eleição condicional que os arminianos defendem, que é sobre a presciência. Depois ele vai falar da eleição coletiva, eles creem numa eleição mais coletiva, e nós vamos falar sobre isso no outro vídeo. E depois nós vamos falar sobre a condição da fé, que Deus elege condicionada à fé do homem. Deus vê quem vai crer, depois ele elege. Nós vamos ver qual que é a condição do homem diante de Deus, nesses 3 pontos em relação tudo à eleição condicional. E o último versículo que nós vamos ver aqui rapidamente é também em Romanos 9, só que no versículo 16, que diz assim: assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus ter misericórdia.
ou de Deus usar de misericórdia ou não. Então, não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende de quem escolhe ou de quem rejeita. É isso que o texto está dizendo. Não depende de você correr atrás de Deus, ou escolher a Deus, ou crer em Deus ou não. Mas depende de Deus usar de misericórdia. Depende de Deus te chamar, te atrair. Depende de Deus te escolher. Depende de Deus querer te salvar ou não. Depende de Deus te eleger ou não. Não de você. Não de que você fez algo para depois Deus fazer outra. A questão do sinergismo, que é o que os arminianos acreditam, que você faz a sua parte e depois Deus vai lá e faz a parte dele. Você crê, Deus vai lá, te elege e te salva e te predestina para a salvação. Não é bem isso que a Bíblia defende. E esse é apenas alguns textos. Nós poderíamos trazer vários e vários outros textos para fundamentar ainda mais a respeito dessa questão da eleição incondicional, refutando exatamente essa doutrina arminiana de eleição condicional. Então este é o primeiro ponto. Nós vamos terminar aqui e depois vamos continuar no outro vídeo falando ainda sobre a eleição condicional, mas trazendo mais uns 2 pontos em relação à visão condicional, que é o que os arminianos defendem, mostrando claramente que não é bíblica essa doutrina, essa visão de mundo, essa teologia arminiana não condiz com aquilo que os versículos que nós vimos aqui, alguns deles, diz, entendeu? Que a Bíblia diz, o que está escrito. Por isso o nome do canal é Está Escrito. Nós temos que crer naquilo que está escrito. Nós não sabemos de onde eles tiraram essa ideia de eleição condicional, porque não tem bases bíblicas para afirmar essa doutrina. Então espero que Deus tenha abençoado vocês com este vídeo e até um próximo vídeo. Curta, se inscreva no canal, compartilha e vamos nos ver no próximo vídeo, continuando ainda a respeito sobre este assunto da eleição condicional. Fica com Deus e até a próxima.